Olá galera, muito bem, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui, a mais um vídeo dessa série de Viver pelo Sucesso, sem limites para o sucesso. Vamos para cima, vamos para mais um capítulo aqui deste livro, é o capítulo 4, que ele já vai dizer aqui o problema de não ter problema. Ele já começa aqui, cara, extraordinário, fenomenal. Como parte de nosso processo, vou colocar um espelho à sua frente. Se você não gostar do que ver, não quebre o espelho. Tome uma atitude e mude sua vida. Muito forte, né? Já começa o parágrafo do texto assim. E como você tem se olhado no espelho? Como você tem permitido que você chegasse neste estado? Você está satisfeito com o que está se olhando no espelho? Você tem refletido sobre isso? Tem questionado a sua realidade? Eu penso muito nisso, né? E de vez em quando eu vou ao espelho e começo a falar comigo mesmo. Não somente de frente para o espelho, mas também consigo. A gente fala consigo sempre. Mas o espelho, ele é especial. Ele reflete a sua imagem, ele reflete o seu estado, ele reflete a sua condição. Isso permite que a nossa consciência veja, né? Sinta, perceba, esteja sensível a este fato, a esta realidade. E o espelho, ele para alguns é motivador, é algo positivo, é algo bacana, é algo feliz, é algo agradável. Já para outros, o espelho é uma afronta, é decepcionante. O espelho para uns causa tristeza, dor. E a culpa não tem a ver com o espelho. O espelho ele só está ali refletindo o que está diante dele, porque na verdade é você, sou eu, que está de frente para o espelho. Então, tem gente que odeia o espelho, mas ele não odeia o espelho. O espelho não tem nenhum problema em relação a quem você é, o que você pensa. Mas você odeia a si mesmo. Você não odeia o espelho, você odeia a si. Eu me odeio. Então, é uma percepção, é uma conexão, é uma introspectiva, é uma autoconsciência muito, muito renovadora, muito satisfatória, muito implicante. Ela vem e diz como a gente está, como a gente é, se está satisfeito. Então começa a haver perguntas, pensamentos ao nosso respeito. Você é realmente resultado do que você é, do que você pensa. E se você não está satisfeito com quem você é, só cabe você a mudar. O espelho ele só reflete quem você é, como você é. Mas na verdade só você é capaz de mudar você mesmo. Então comece com essa reflexão. Passe a ser amigo do espelho. Mas por consequência, entende? Porque na verdade seja amigo de si mesmo. Ame a si mesmo. Busque prazer para si mesmo. Busque algo que te faça ser relevante, ser importante, que te faça especial, que te faça feliz. Faça. Mas é difícil, mas é um problema. Vai para cima. Nada é fácil. Ser melhor cada dia não é fácil. Evitar problema não é fácil. Quando você evita o problema não vai acabar, ele não vai sumir, o problema vai permanecer lá, até que você tenha coragem suficiente para se levantar de onde você está e começar em direção ao problema e resolvê-lo, para que você seja mais feliz, mais saudável. O espelho é apenas uma consequência. Cuide de si mesmo, da sua mente, do seu corpo, das suas almas, da sua alma, das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, que você venha trilhar um caminho de viver para o sucesso.
aqui ele já começa a falar sobre algumas pessoas que ele vai abordando no seu trabalho, com o seu trabalho, né? É como se ele fosse um coach, e ali ele vai pegando pessoas e vai querendo esmiuçar os problemas que ela tem, para que venham fazer com que a pessoa ela entenda o problema e que aí sim você comece a tirar os passos a passos, fazer um planejamento para que ela consiga resolver o seu problema e avançar na vida. Porque às vezes querer evitar o problema não é a solução. Ele vai estar lá, ele sempre está lá, até que a gente o resolva. Ou que ele torne ainda maior e chegará um ponto em que o relacionamento já está no divórcio. Então, é muito bom que você já tenha esses passos em mente, porque o problema que surge, a gente já tem que ir direto nele e resolver. Se ele realmente for importante e urgente, vai para cima. Se não for urgente e nem importante, não tem problema, mas se ele for também importante, resolva. Agora, se ele não tiver nenhuma desses dois quadrados, não perca mais seu tempo. Ou se não seja relevante para você, né? E daí ele vem falando. E daqui ele para fazer uma pesquisa para que a gente mesmo vá em busca de 5 amigos que a gente tem e que a gente faça esses 3 tipos de pergunta a elas. O que você admira em mim? O que você me vê fazendo que pareça ser realmente bom? Quais das minhas atitudes não são nada boas? Então, um amigo do Tim vai a ele e pergunta, né? E 5 pessoas responderam de uma forma que as 5 estavam percebendo aquele problema e disse a ele. E ele percebeu que, rapaz, se as 5 pessoas estão dizendo sobre um mesmo problema em mim mesmo, cara, isso é um sinal de que eu tenho que melhorar, de que eu tenho que romper com isso. Independente das minhas emoções, de como eu vou me sentir, então faça isso. Talvez a sua perspectiva, junto com as perspectivas de seus amigos, possa lhe orientar melhor, possa lhe fazer refletir melhor e permitir com que você mude de rota, mude de pensamento, mude de comportamento. E aqui ele vai dizer, muito forte também, que algumas pessoas comem, bebem alguns doces, se exercitam, se perdem no escritório ou em frente à televisão para não lidar com o que realmente as detém. Seja lá o que faça, lembre-se de que sua reação é o efeito de um problema muito maior com o qual você está resistindo a lidar. Veja bem, evitar problemas não faz que eles se resolvam. Se você vai viver pelo sucesso, precisa confrontar todas as áreas que constituem como pessoa. Isso significa desafiar suas falhas, fraquezas, seus erros e imperfeições. Então, se permita errar. Não tenha medo de errar, não tenha medo de falhar, não tenha medo de ser corrigido, de ser repreendido. A verdade é que eu, assim como você, devo se sentir constrangido devido à correção, devido à disciplina, né? Ser disciplinado, ser corrigido. Isso realmente pode, às vezes, ferir o nosso ego, ferir o nosso sentimento, mas a gente tem que ter a maturidade de realmente entender que isso é para que a gente venha se tornar melhor. Porque talvez de uma correção você se sinta diminuído, se sinta contraído, fechado. Não permita que esse sentimento entre no seu coração. Aceite o erro. Se aceite errar, aceite o erro, aceite a correção e vai para cima. Não erre mais, não fale mais. Esse é um ponto positivo de se viver para o sucesso. Ah, mas fulano viu que eu errei, que eu fui corrigido, tá tudo bem, fique em paz, só siga adiante, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Viram o meu erro, viram a minha correção, não tem problema nenhum, segue em paz, fica tranquilo. Não permita que tais sementes ruins e malignas e mais entrem no seu coração, não. Libera isso, libera. Aceite-as e trate a elas e vai para cima, avance. Não permita ficar nessas situações inconvenientes, tá?
E aqui ele vai dizer sobre uma história que ele deu uma palestra e o rapaz foi fazer uma pergunta a ele, meio boba, e ele interpretou aquilo ali e respondeu como... Não responda como um retardado, entende? Então ali tinha uma mulher que ela acabou saindo, mas ele não sabia, tá certo? Ela acabou saindo 30 minutos antes da sua palestra devido à resposta que ele deu. Ela se sentiu ofendida porque o filho dela tinha uns problemas e ela deixou aquilo também entrar no seu coração. Se sentiu constrangida e saiu. E depois ele tinha enviado um e-mail para o time dizendo sobre tudo que aconteceu, né? E dali de imediato ele liga para ela e fala por mais de 20 minutos, né? Sobre a situação do filho dela, sobre ela, como ela tinha que lidar com a profissão, com o filho, com a família, com tudo isso. E dali ele não se sentiu confortável, aquele negócio ainda estava na sua cabeça. Ele achou que apenas uma ligação ia tentar resolver tudo, mas ele não conseguiu. Daí, ele também envia um e-mail para ela, mostrando, né, falando sobre tudo que ele falou, que ele não tinha o desejo, ele não tinha o objetivo de magoá-la, né, por mais que aconteceu por uma inconveniência, ele aceitou o erro dele, ele errou muito feio, ele aceita o erro, ele sabe que ele errou e foi consertar isso com ela. E dali, eles começam a mensagem e depois que ele envia a mensagem para ela, ele aperta o enter e se sente aliviado. Ele já se sente né, livre daquilo. Então, é um ponto muito interessante. Esta é a lição. Todos nós nos atrapalhamos. O importante é resolver isso o mais rápido possível. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para se sentir em paz. Faça o que for preciso para se livrar do problema. Se você não resolve constantemente coisas que lhe trazem tensão ou mágoa, você as acumula, carrega-as para todo lugar e projeta-as em todos com quem você entra em contato. Então, eu tenho um sentimento, eu tenho uma mágoa, certo? De uma pessoa, do que ela fez, do que ela falou, da situação, seja como for. E se eu guardar aquilo ali, além daquilo me corroer, me gerar doenças, me gerar morte, me gerar tristeza, isso é comprovado cientificamente, por causa dos meus pensamentos, são que vão gerar essas emoções malignas e ruins, isso vai me corroer por dentro. E além disso, eu vou espalhar, alastrar para as pessoas que estão à minha volta. Eu não vou me relacionar bem com elas, eu não vou trabalhar bem, então tudo isso vai me afetar a todas as áreas da minha vida, não tem para onde correr. É uma semente que vai estar criando raízes e gerando esses frutos podres para todo o sentido da nossa vida. Então é bom que a gente parte de frente. Se você tiver que ligar para aquela pessoa, ligue agora, peça perdão, se desfaça da culpa, se desfaça do problema, resolva, se alinhe, converse, sente, faça o que for preciso para que esse problema não exista mais e que realmente você consiga viver uma vida extraordinária de viver para o sucesso. Ele vai dizer aqui que entra um funcionário, né, no seu trabalho e lá ele estava passando por um problema, cara, que abalou ele. Ele estava em divórcio, estava terminando seu relacionamento e infelizmente perceberam que ele estava muito ruim no trabalho e percebeu, poxa, olha só, a vida sentimental do cara, a vida com sua esposa está ruim, isso afetou no seu trabalho, isso vai afetar com os colegas do trabalho, isso vai afetar com a produtividade dele no trabalho, então vai se alastrar. Daí o Tim chama ele e começa a conversar, meu amigo, qual é o seu problema? Ele não responde muito bem, não, eu não sei, é a resposta de todo mundo, porque você fica ali meio sem jeito de abrir o seu coração para falar de um problema, até que ele, não, estou aqui, pode começar, seja sincero. Aí ele vai falar, é o dinheiro? Aí ele, sim, acho que é o dinheiro, sim. Aí ele, mais o quê? Ah, acho que é a atenção com a minha esposa. Tá, aí mais o quê?
Ah, é com você. Ele se achou comigo, mas o que temos a ver aqui? Então ele vai discorrer ali sobre alguns projetos que ele e o Tim trabalhavam e que ele sabia que ele não estava satisfeito com, por mais que ele quisesse que os projetos da empresa fossem legais, que avançassem, ele se sentia que já não queria mais, não fazia mais parte. Entende? O salário dele não era legal, não era compatível com os seus desejos e dali ele saiu. Então, até aquela troca de conversa ali o ajudou, simplesmente para o Tim e para ele. Então, o Tim chegou e falou: meu filho, você tem que sair da empresa, curto e direto. E ele saiu da empresa, se casou novamente, teve uma outra vida, uma nova vida, e pelo comentário dele, ele disse que estava vivendo bem. Então, daí, você observa que qualquer problema que apareça, a gente tem que partir para cima, porque senão ele vai se alastrar para outras áreas da nossa vida e vai permitir com que o nosso desempenho não seja aquele a quem a gente estava tendo um bom desempenho, vai ser um baixo rendimento. Aqui ele vai contar a história de um homem que era bem sucedido, né? Aparece no trabalho dele e ele pergunta, né, qual era o problema, o que havia acontecido na vida dele. E ele vai dizer que ele sofreu na sua infância algo muito ruim, né? Quando ele era criança, ele vai abrir o coração um pouquinho e vai dizer que quando ele era criança, ele tinha um irmão e os dois estavam brincando e certamente ele colocou uma caixa na vertical e daí o seu irmão, na brincadeira, ele vai acabar subindo, tá bom? Vai acabar subindo nessa caixa e por um fato drástico, o seu irmão cai e quebra o pescoço e morre. E dali ele não consegue mais se lembrar do que mais aconteceu, ele só lembra que a ambulância chegou e deu um recado para sua mãe de que o seu filho morrera. E a mãe dele vira para ele e diz que a culpa era dele, que o irmão ter morrido e a culpa era dele. Então isso ele aceitou na cabeça dele, ou se aquilo foi um fato ou não, se foi verdade ou não. Essa era a história que ele estava contando para ele. Então ele viveu por 37 anos com esse peso, com essa culpa carregada. Até que um dia ele foi à sua mãe depois de não se falar por 12 anos, né? 37 anos, eles não se falavam há 12 anos. Até que um dia ele foi com a sua mãe, conversou e também abriu o coração, assim como ele disse para o Tim, ele falou com a sua mãe. E a sua mãe vai dizer: nossa, eu também nem se lembrava, porque foi um momento de muito abalou demais, foi muito impactante emocionalmente. E ela não se lembrava de ter liberado tais palavras sobre a vida dele. Mas ele em si tinha aquelas palavras como verdade no seu íntimo. Então dali foi quebrado toda a palavra. Dali eles se resolveram, se consertaram, ficaram bem. E aqui ele vai puxar num ponto que é muito interessante. Ele começou a se livrar de todos aqueles anos de culpa. Tínhamos muito a resolver e esclarecer para encontrar a paz que Tim precisava e queria, mas aquela sessão foi um excelente começo. Quando você olha para trás da sua própria vida, quais são as velhas histórias, verdades verdadeiras ou falsas, que você reforçou ou contou a si mesmo tantas vezes que elas passaram a se tornar realidade? Essa daqui de contar histórias são muito poderosas, sendo verdadeiras ou falsas, sendo que aconteceu ou não, mas é a história que você conta. Eu aprendi algo recentemente, que dependendo para quem você conta para quem você abre o seu coração, se a pessoa ela está intimamente ligada a você emocionalmente ou não, ou outra pessoa qualquer, ou só porque ela é uma mentora, no caso do Tim,
elas vão também abrir o coração ou não vão abrir o coração. Algumas vão realmente também, porque você abriu o coração, elas vão também abrir o coração. Elas estão ligadas intimamente, emocionalmente, tem uma intimidade ali. Então há o abrir de corações. Outros simplesmente vão ignorar o coração que você abriu o coração, colocou aquilo para fora e a pessoa, ela simplesmente recusou, ignorou, ela não levou adiante, ela não respeitou, ela não teve empatia por você, ela não te ajudou. E vai ter os mentores que vão estar ali, vão procurar entender e vão realmente te ajudar. E quando você abre o coração, a outra pessoa, muito provável que também ela abra o coração dela também. E ali começa a verdadeira conversa da mudança, da transformação. E talvez você precise fazer isso, seja com sua esposa, com seu filho, seja com um amigo, seja com o seu chefe. Apenas sente e abra o coração. Seja sincero, seja verdadeiro, seja íntegro e abra o coração. Entende? E muito cuidado para quem você abre o seu coração. Não é para qualquer um, mas você sabe para quem você deve contar, conversar e trocar um bate-papo. E daí ele vai viver que viver pelo sucesso é identificar as áreas em que você está vivendo pelo fracasso. E daqui ele vai citar as 7 áreas fundamentais, tá certo? Ele fala que o primeiro valor fundamental é examinar o seu nível de satisfação com a sua carreira. O segundo valor fundamental é sobre os relacionamentos íntimos. O terceiro relacionamento a finanças. O quarto valor fundamental é sobre a saúde física. O quinto é sobre a espiritualidade. O sexto valor fundamental é chamado de contribuir e devolver. O sétimo valor é sobre continuar a estudar e sobre seu desejo de aprender e continuar crescendo. E aqui ele vai começar a dizer, fazer uma pontuação de 1 a 6, de 1 a 2, você está vivendo pelo fracasso em cada área dessas. De 3 a 4, você começa a viver basicamente. Para você viver já é um caminho, já está tudo engajado. E de 5 a 10 você está no caminho de viver para o sucesso. Então, a partir do momento que a gente vê que essas 7 áreas fundamentais e outras 3 aqui, que ele vai dizer também aqui no início do livro, deixa eu procurar aqui. Não, é essa mesmo, as 7 áreas. Confundi com as 3 perguntas que ele faz de início. Mas essas aqui são as áreas para as quais ele achou que tem um valor fundamental e que elas são essenciais para a vida do ser humano. Então são todas elas: carreira, relacionamentos íntimos, finanças, saúde física, espiritualidade, contribuir e devolver, e desejo de aprender e continuar a crescer. E é por isso que estamos aqui, caminhando para viver em sucesso. O fracasso não faz parte da nossa história. Na verdade, o fracasso ele faz parte da nossa história. Porque o fracasso é diferente de ser derrotado. O derrotado ele cai e não se levanta. O fracassado ele se levanta e continua. Esse é um fracassado. O derrotado ele cai e não se levanta. O fracassado cai e se levanta e decide viver uma vida de sucesso. Espero que este livro, que o meu conteúdo aqui, ele venha estar edificando a sua vida, venha estar lhe ajudando. Eu sei que o que eu falo é tudo aquilo que eu penso, que eu sei, que eu faço e que eu aprendi, é claro, e que realmente esse livro ele vai muito mais. Eu indico que você compre este livro, ele é muito poderoso. Tim Ferriss, Sem Limites para o Sucesso, e é de muito valor ele. Não esqueça de fazer as perguntas, tá bom? Talvez eu compartilhe as perguntas que eu fizer para os meus amigos, a compartilhar as respostas que eles tiveram a meu respeito sobre mim. Será muito bom, será muito interessante. Eu vou arranjar um tempo
colocar isso como prioridade e procurar eles e mandar essas perguntas. Eu não quero que seja pelo WhatsApp, porque senão vai ficar muito na cara ali o que o fulano escreveu. Eu quero que seja bem sucinto, indescritível, tá bom? Misterioso. A gente não sabe quem escreveu, serão 5 pessoas, e que isso pode servir tanto de utilidade para a minha vida como para você. Vamos colocar essa missão aqui no vídeo de hoje, que a gente vem a fazer essas perguntas aos nossos 5 amigos que a gente tem, tá bom? E se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like, curte este vídeo, deixe o seu comentário a respeito, se você está lendo esse livro comigo, sobre a sua experiência a respeito, sobre qualquer experiência que você teve, qualquer comportamento que você tem, seus pensamentos, deixa aqui no comentário, fala comigo, eu vou estar lendo e comentando também. E não esqueça de compartilhar também este vídeo, este livro, que é muito interessante. A gente está aqui num bate-papo, numa troca de ideias, conversando e crescendo. Que eu sei que você é um cognoscente, e junto comigo a gente está nessa caminhada de viver para o sucesso. Não vamos parar de crescer nunca mais, para cima. Obrigado pela sua participação aqui, fico muito feliz e grato pela sua presença. Muito obrigado, tá bom? E até a próxima.